já começou a adiantar. Então, partiu. Aula 20. E, de novo, pela 15ª vez, compartilhar a tela da apostila. Está... Ai, meu Deus. Aí, a Camila entrou. Está... Calma aí que eu nunca... Stop share, calma. Tô perdidaço aqui hoje, peraí. Tem 15 guias no meu computador aberto. Aí eu não tô conseguindo me encontrar em nada. Boa noite, Camila. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Sim. Então vamos lá. Agora sim. Foi. Então, já vou começando, gente, para a gente não perder muito tempo. Aula 20, hidrocarbonetos, continuação da semana passada. A primeira questão ela diz a seguinte: a octanagem, ou índice de octano, serve como uma medida de qualidade da gasolina. O índice faz uma relação da equivalência à resistência de detonação de uma mistura percentual de isooctano e N-heptano. O nome da IUPAC do composto isoctano é 2,2,4-trimetilpentano. E o número de carbonos secundários que apresenta esse composto é, e ele quer saber. Vocês lembram como é que faz para pegar um nome e transformar ele numa estrutura? Para pegar esse nome aqui e transformar numa estrutura? Lembram? Ah, eu sei que pentano quer dizer que tem 5 carbonos. Show de bola, já é um baita no começo. O que mais? Bem, eu tô tentando achar a parte aí das questões. Ah, achei. Aqui. Ele tem ligações simples Isso. e no carbono 2 eu tenho um metil, eu acho. Isso aí, tem 3. Ó, No carbono 2 eu tenho 2 metil e no carbono 4 eu tenho um metil também? É isso aí, esse mesmo. Quando a gente tem uma referência de tri, é quando a gente tem 3 iguais. Então, é igual o que você falou. A gente tem 3 ramos do metil. 2 deles está no 2 e um está no 4. Então, para montar a molécula, posso ir montando aqui rapidinho? Pode sim. Ficaria mais ou menos assim, ó, montando em linha. Uma reta, né? Um M, na verdade, formaria. Aí a gente vai ter um carbono aqui, um aqui embaixo, um aqui e um na outra ponta. Isso aqui seria o pentano. Só que ele me deu mais algumas informações. Igualzinho você falou, ele falou que tem 3 ramos metil. E é basicamente um CH3. Então, eu vou encaixar esses ramos no carbono 2 e no carbono 4. Então, vamos lá. Carbono 2, esse cara aqui. Então, aqui tem um ramo metil. Eu vou fazer uma puxadinha para cima, uma bolinha aqui para simbolizar o metil. Uma puxadinha para baixo, outra bolinha. Então, esses aqui foram 2 ramos metils. No carbono 4, que é esse daqui, eu tenho mais um ramo metil. Então, o composto meu ficaria mais ou menos assim. Ok? Bom, pensando nisso, ele quer que a gente saiba quantos carbonos secundários tem aqui dentro. São os carbonos que fazem ligação com outros 2 carbonos. Lembrando, todo mundo das pontas não pode ser um carbono secundário. Então, quer dizer que esses aqui, eu estou marcando um xizinho, não são carbonos secundários, são todos primários. Sempre que está na ponta é primário. Então, esses caras aqui não são. Bom, esse cara aqui do meio, galera, ele está fazendo ligação com 3 carbonos. Então, quer dizer que ele não é secundário, ele é terciário. Então, eu vou riscar ele também. Ele já está fora da nossa brincadeira. Esse outro cara está fazendo ligação com 4 outros carbonos. Então, ele é um carbono quaternário. Então, também vou riscar ele da brincadeira. O único cara que sobra para a gente, que é um carbono secundário que está fazendo ligação com 2, é esse cara aqui de baixo. Então, a gente, na verdade, tem apenas um carbono secundário. Belezura? Beleza. Voltando lá para a nossa questão, vamos ver qual alternativa aqui é, que eu nem lembro mais. É a B. Exatamente, isso aí. Resposta certa, então, letra B. Muito bom. Todas as questões de hoje, galera, vai girar em torno dos nomes, tá? Da gente fazer a molécula a partir do nome ou achar o nome de uma molécula pronta. Basicamente, em cima disso que a gente vai trabalhar hoje. Questão número 2, ela diz o seguinte: hidrocarbonetos podem ser usados como combustíveis. Por exemplo, o gás but-1-eno, né? Daqui a pouco a gente vai ter que desenhar esse cara aqui. Assinale a alternativa que representa a fórmula molecular e a quantidade mínima em quilos de gás oxigênio necessária para a combustão completa de 5,6 quilos desse combustível. Essa, galera, é uma questão bem trabalhosa, viu? Então, ó, ele pede 2 coisas: a fórmula molecular e a massa que a gente vai ter que ter de oxigênio.
Para a gente fazer, vamos começar pelo mais fácil, vamos começar pela fórmula. Então, a gente tem que descobrir a fórmula do but-1-eno. Vocês querem tentar? Vocês estavam de boa naquele outro, eu acho que essa aqui vocês vão levar de letra. Ah, ele tem ligação dupla. Show. E aí? Calma, o but é prefixo de 4, né? É isso aí. Então, ele tem 1, 2, 3, 4. No carbono 1, ele tem a ligação dupla. Justamente. Então, se a gente fosse representar, ficaria mais ou menos assim, ó. A cicatriz do Harry Potter, né? Lembrando que cada encosto aqui é uma bolinha. E nesse primeiro tracinho vai ter uma ligação dupla. Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Certo? Uhum. Bom, a partir dessa fórmula, né? Dessa fórmula estrutural simplificada, a gente consegue achar a fórmula molecular. Quantos carbonos tem mesmo? Você já acabou de falar? Tem? 4. 4. Então, a gente sabe que a fórmula vai começar com C4. E quantos hidrogênios vocês acham que tem aí? Lembrando que cada carbono faz 4 ligações. Se tem 4, se faz 4. Isso. Aqui tem quanto sobrando para fazer com hidrogênio? Seria 1, né? 2? E como tem 2, isso aí. Sempre que é ponta, começa com 3, mas como tem uma ligação dupla, vai diminuir 1. Então, 2 aqui. Ali em cima tem 1. Exatamente, 3. Então, aqui embaixo. 3 também, né? Não, 2. Não, 2, isso. Aí dá 5, né? E no último? 3. 3. Total, 8. Então, a fórmula molecular a gente achou. Tudo bem? Uhum. Deixa eu ver, lembrando que... Camila tá bem também? Aliás, Camila não, desculpa, Bianca. Deu para entender o que a gente está fazendo? Tranquilo? Sim. Show de bola. Então, ó. Então, a fórmula molecular C4H8. Vamos voltar lá para a nossa apostila para dar uma conferida que a gente já vai eliminar umas partes de alternativas só com essa primeira informação. Então, ó, a gente já consegue ver que as alternativas certas é ou a B ou a C, ok? Uhum. Então, a gente tem dois valores de massa que a gente precisa calcular. Na B, o valor de massa é 19,2, que é bem maior do que ele falou, né? De 5,6. E o outro valor é de 3,2, que é um valor menor. Então, vamos fazer o seguinte. Uma combustão completa, galera, ela basicamente sempre envolve o quê? Combinar aquilo que a gente está queimando, que é essa molécula que a gente acabou de descobrir, com oxigênio, certo? Com O2. Se a gente combinasse esse cara com O2, numa combustão completa, eu teria que produzir água, né? Eu sempre vou produzir água e gás carbônico, justamente, isso aí. Então, H2O mais o meu CO2 maroto. E aí, galera, Peraí, você está apresentando essa parte aí? Como assim apresentando? Tipo, escrevendo no Paint ou em outro lugar? Tô e não tá aparecendo porque eu sou lerdo e esqueci, desculpa. Acabei de me dar conta disso. Muito topeira, perdão, gente. Agora foi, né? Agora foi. Perdão, gente, olha que lesado. Eu só troquei de guia e achei que tava tudo certo. É que às vezes eu esqueço, tem um outro sistema que dá para fazer isso. Bom, então perdão, gente, ó. Então esse composto com oxigênio gera água e gás carbônico, certo? Agora que eu descobri isso, eu teria que fazer um balanceamento simples, né? Para mim descobrir como é que ficaria essa fórmula balanceada. De um lado, desse lado de cá dos reagentes, eu tenho 4 carbonos. Então, do outro lado, eu tenho que ter 4 também. Vou colocar um 4 na frente desse CO2, ok? Para igualar a quantidade de carbonos. Depois, eu sei que desse lado eu tenho 8 hidrogênios. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa desse lado para igualar com 8. Se eu tenho 2 na água, eu vou colocar o índice 4, e aí 4 vezes 2, 8. Ou seja, igualei o hidrogênio e igualei o carbono. O único cara que ficou desbalanceado agora foi o oxigênio. Deste lado dos produtos, eu vou ter 4 na água e mais 8 no gás carbônico. Então, o total desse lado, 12. E do outro lado, eu só tenho 2. Então, eu vou colocar o índice 6. Belezura? Beleza. Então, tá. Então, eu posso deduzir que a cada 1 mol, né, desse composto orgânico, eu vou consumir 6 mols de oxigênio na queima. Quanto que é o peso desse composto orgânico, gente? C4H8. O carbono tem peso 12, então 12 vezes 4, 48. 48 mais 8 de hidrogênio vai dar o peso dele 56 gramas. Então, cada mol desse cara pesa 56 graminhas.
E aqui, cada mol de oxigênio, né? Tem 2 oxigênios, 16 vezes 2 vai dar 32 gramas por mol. Só que o problema é que nesse cara eu vou ter 6 vezes 32, me dá Nossa. um número de... Eu tô fazendo meio ruim aqui, gente, mas é a lousa que eu tenho. 6 vezes 32 vai dar 160, 192, é isso? Isso. Mais ou menos isso, 192. Então, ó, só para a gente ter uma noção inicial olhando para cá. Vocês reparam que se eu consumir 56 gramas desse composto, eu vou ter que colocar muito mais em peso de oxigênio? Uhum. Só com essa parte da informação, galera, eu já consigo responder. Por quê? Vamos voltar lá para a questão. Dessa vez eu vou trocar de guia para não esquecer, fazer certinho. Aí foi, pronto. Imagina o seguinte, se eu tenho que consumir 5 quilos e 600 gramas daquele composto orgânico, vocês concordam comigo que eu vou ter que ter mais que isso de oxigênio? Sim. Logo, a única informação entre a letra B e a letra C que tem a quantidade maior é essa daqui. Então, resposta certa seria a letra B. Teria como fazer a conta? Teria. Uma regrinha de 3 resolvia. Mas nesse caso, acho que nem precisou. Vocês querem que eu faça a regra de 3 para a gente achar o número preciso ou não precisa? Não precisa. Então, beleza. Então, próximo. O próximo é o número 3. Diz o seguinte: a capacidade poluidora de um hidrocarboneto usado como combustível é determinada pela razão entre a energia liberada e a quantidade de gás carbônico formada em sua combustão completa. Quanto maior a razão, menor a capacidade poluidora. A tabela abaixo apresenta a entalpia padrão de combustão de 4 hidrocarbonetos. Então vamos ver a tabela aqui, ó. Aí tem lá o octano, tem um valor de entalpia, o hexano, outro valor de entalpia, o benzeno e o pentano, esses 4 compostos. E aí ele diz o seguinte: a partir da tabela, o hidrocarboneto com menor capacidade poluidora é, e ele quer saber qual. Então, ó, vamos partir do seguinte pressuposto, galera. Vocês sabem que sempre a gente tem que balancear. Então, quanto maior for o meu composto que vai entrar na combustão, mais gás carbônico ele vai liberar. Quer ver um exemplo disso? A reação que a gente acabou de balancear no Paint. Voltando para cá. Então, vamos lá. Ó, entrou 4. Deu para ir? Dessa vez não bugou? Foi. Então, ó, entrou 4 carbonos, saiu 4 gás carbônicos. Se entrasse 5 carbonos, sairia 5 gás carbônicos e assim por diante. Ou seja, quanto maior a molécula que entra, mais gás carbônico sai. Vocês concordam? Sim. Dito isso, a gente nem precisa se preocupar com aquele monte de valor de entalpia que o exercício dá para a gente para encher linguiça. A gente simplesmente pode bater o olho na tabela e ver qual desses compostos é o composto que tem mais carbonos. Qual que é desses 4 aqui, galera? Que tem mais? Tem mais carbono. É o octano, não é? Exatamente. O octano tem 8, o hexano tem 6, o benzeno também tem 6 e o pentano tem 5. Então quer dizer que o cara que vai mais liberar gás carbônico é o cara maior, é o octano. Então a resposta certa seria a letra A. Belezura? Beleza. Então vamos para a próxima. Questão número 4. Ele fala o seguinte: a qualidade de um combustível é caracterizada pelo grau de octanagem dos hidrocarbonetos de cadeia linear. Meu Deus. Tem baixa octanagem e produzem combustíveis pobres. Já os alcanos ramificados são de melhor qualidade, uma vez que tem mais hidrogênios em carbonos primários. E as ligações carbono-hidrogênio requerem mais energia que as ligações carbono-carbono para serem rompidas. Assim, a combustão de hidrocarbonetos ramificados se torna mais difícil de ser iniciada, o que reduz o ruído dos motores. O isoctano é um alcano ramificado que foi definido como referência a seu grau de octanagem. Foi atribuído o valor 100 para ele. A fórmula estrutural, né, a forma de bastão do isoctano é mostrada abaixo. Aí eles dão essa tabelinha para a gente. Aí ele fala, com base nessa fórmula, qual é o nome oficial, né, que a IUPAC dá para esse composto? Então, vocês lembram ainda como é que monta nome através do desenho, galera? Tem que escolher a cadeia principal. Show de bola. Então, eu vou recortar isso aqui. Se vocês quiserem ir tentando, não sei se vocês estão com o caderno aí, eu vou tentar recortar isso aqui e colocar no Paint para ajudar um pouco a gente na hora de explicar. Vamos ver se dá certo a minha gambiarra técnica aqui, ó. Só porque eu queria, não foi. Será que não foi? Aí, foi.
Então, vamos pegar isso aqui, dar uma esticada nesse cara aqui. Esse é meu composto, certo? Aí, eu tenho que selecionar desse cara quem faz parte da cadeia principal. Vocês lembram qual regra que eu sigo para descobrir a cadeia principal? É o que tem o maior número de carbonos, não é? Perfeito, isso aí. E além disso, também se tiver alguma ligação dupla ou tripla ou algum grupo funcional, tem que passar por dentro da cadeia principal. Então, analisando que essa daqui não tem nada de ligação dupla, nem tripla, nem grupo funcional, a gente só tem que escolher a maior quantidade. Então, a gente podia dizer que a cadeia principal seria isso aqui que eu vou contornar, esse M aqui, ó. A gente pode dizer que tudo que está dentro dele é a cadeia principal e tudo que está fora dele são ramos. Então, isso aqui é um ramo, isso daqui outro ramo e isso daqui outro ramo. Beleza? Então, vamos lá. A cadeia principal é fácil de dar nome. Por quê? Se a gente tem uma forma de M em linha, isso aqui é um pentano. Vocês concordam comigo? Uhum. Show de bola. E agora, colocando esses ramos, vocês lembram como é que faz para colocar o nome do ramo? Você prioriza aquele que tem mais, não é? Exatamente. Você prioriza para começar a contagem da cadeia carbônica de uma ponta para localizar o carbono que tem mais ramos. Então, vamos supor, esse cara aqui, ó, eu posso dizer que ele é o carbono 1. Tanto faz também, se for... Oi? Nesse caso, tanto faz também se for do outro, porque por ser um pentano sempre vai dar no 2 e no 5. Só que daí tem uma regrinha. No 2 e no 4. Só que daí tem uma regrinha que a gente tem que deixar o menor número de ramos, né? Olha, o maior número de ramos na menor coordenada. Então imagina o seguinte: se a gente começasse do lado de cá, esse daqui seria no carbono 2 e esse também no carbono 2, enquanto esse seria no carbono 4. Se a gente começasse do outro lado, aí o que aconteceria? Esse ficaria no 2, esse ficaria no 4 e esse ficaria no 4. Então eu tenho que priorizar a maior quantidade de ramos com coordenada menor. Então eu tenho que começar obrigatoriamente do lado de cá. Tá bom. Beleza? Então como é que ficariam os ramos então? No carbono 2, igual você já falou, a gente tem dois ramos com apenas um carbono, que chama metil. Então eu vou ter um 2,2, né? Porque eu tenho dois ramos do mesmo carbono, por isso que eu repito o número. Vírgula 4, né? Que é o segundo cara. E eu vou ter três ramos iguais. Quando eu tenho três ramos iguais, eu coloco tri, igual a gente viu. Na verdade, é o mesmo composto que a gente viu, né? Coloco tri e agora o nome do ramo, que seria metil, que eu acho que não vai caber nesse meu espaço aqui. Vou apertar ele, mas não sei se cabe. Acho que sim. Quem sabe? Aí, ó. Meu L ficou muito torto. Ou seja, o nome desse cara, né, o nome técnico desse cara seria 2,2,4 trimetilpentano. Belezura? Uhum. Então, voltando para a nossa bate-apostila, e a resposta certa seria... É a letra A. Show de bola, letra A, muito bom. Então, maravilha, essa aqui a gente fez. Vamos para a próxima, número 5. A 5, ela diz o seguinte: as fórmulas de linha na química orgânica são muitas vezes empregadas na tentativa de simplificar a notação de substâncias. Dessa maneira, as fórmulas em linha para o butano, que é esse primeiro cara, e o metilbutano são representadas respectivamente por, aqui, butano primeiro, esse cara é o metilbutano. Considerando a substância representada pela estrutura a seguir, que é essa substância grandona aqui, ele diz o seguinte: a partir dessas informações, respondam os itens a seguir. Questão dissertativa. Primeira questão: qual a forma molecular dessa substância? Isso a gente consegue fazer. Vocês acham que vocês conseguem fazer a contagem, galera, do quanto de carbono tem e quanto de hidrogênio? Acho que sim. Então tenta aí, por favor. Enquanto eu vou tentando colocar isso aqui no Paint para melhorar a explicação. Vamos lá. Depois a gente confere se os valores nossos bateram. Acharam quantos carbonos?
6. 6 só? 6 só? Ah, tem mais. É para contar todos? Infelizmente, sim. Tem que ver quantos tem aqui. Ah, tá. Eu tava tentando achar a cadeia principal. Também, a gente vai... Não, vai precisar na B. Mas na A é só a contagem. Mas você já estava adiantando uma coisa que a gente vai ter que fazer, de qualquer forma. 10, então. 10? Uhum. Então tá, certinho. E a quantidade de hidrogênio, arrisca dizer? É o dobro? Não necessariamente. Se ele fosse em linha e não tivesse ramos, a gente diria que é o dobro mais 2. Só que agora a gente não tem como ter certeza, porque ele tem Eu ramo, então calcular tem um que... por um. Infelizmente. Então vamos lá, vamos ver se ajuda um pouquinho. Eu vou no lápis aqui, ó. Todas as pontas têm 3. Então aqui, ó. 3, 6, 9, 12. Começamos com 12. Aí aqui tem mais 2, então 14, 16, 18, 20. Aí aqui tem 21 e aqui tem outro 22. Então, ele ficou com 22 carbonos. Eu achei que não ia dar a fórmula, mas no final a fórmula dava. Ter simplificado um pouco a vida. Mas, fórmula molecular dele, então, ficaria C10H22. Essa seria a resposta da letra A. Beleza? Uhum. E a B, ela fala assim: quantos substituintes estão ligados na cadeia principal? Ele quer saber basicamente quantos ramos eu tenho na cadeia principal. O que você encontrou? Então, eu fiquei em dúvida porque eu não sabia se eu usava a cadeia principal como essa linha horizontal ou a linha horizontal E sobe. indo para cima. Nesse caso, seria a linha horizontal ia subir para pegar a maior quantidade de carbonos possíveis. Então, ela ficaria mais ou menos Então, assim, ó. certo. O pensamento foi bom. Ela ficaria mais ou menos assim. Seria aqui embaixo, daí subia aqui em cima e virava e voltava. Ficou bem torto, mas acho que deu para entender. Então tem duas ramificações. Exatamente, duas ramificações. Essa e a de baixo. Aí o que ele pede na B? Ó? Quantos substituintes estão ligados na cadeia principal? Então é só a gente colocar que tem 2 ramos. Só isso é a resposta da B. Ah, sim. Beleza? Então, essa daqui, finalizamos com sucesso. A dissertativa mais fácil da história. Sim. Próxima. Questão de número 6, galera. A questão de 6 fala o seguinte. O mentol ocorre em várias espécies de hortelã e é utilizado em bala, doces e produtos higiênicos. Aí ele dá a fórmula para a gente do mentol e ele diz o seguinte. Observe a estrutura do mentol e assinale a alternativa correta. Letra A. A fórmula molecular do mentol é C10H19O, que a gente não vai ter outra escapatória a menos contar, para ver se está o número batendo certo. Deixa eu printar isso aqui. Se vocês quiserem contando, eu vou printar isso aqui e vou colocar de novo no Paint, para ver se... Eu gostei de fazer aquilo. Eu acho que é útil. Para falar de cadeia orgânica. Vamos ver se foi. Foi. Eu acho que o C é 10 mesmo, viu? O C, confere, certinho, 10. E o hidrogênio, que é o pior terror dos 7 mares, conseguiu? Calma. Sem problema. Vinte? Exatamente, 20. Se é 20, já não está batendo com a fórmula que ele passou para a gente. Logo, a letra A é falsa. Beleza? Beleza. Próximo. O mentol possui 3 carbonos secundários. Então, essa aqui eu vou fazer mais rapidinho, galera. Veja bem. Aqui eu tenho um carbono secundário. Então, 1, porque ele está entre 2 carbonos. Aqui embaixo tem outro, 2, né? Aqui embaixo eu tenho outro, 3. Acabou por aí? Ou vocês acham que tem mais algum secundário? Ah, tem mais.
Ali na ligação com o hidrogênio e o oxigênio. Exatamente. Isso aqui é quase uma pegadinha, galera. Por quê? Apesar, quando a gente vê um ligante aqui, a gente acha que ele já conta, né, para ser um carbono terciário. Mas ele não conta porque nesse ligante não tem carbono, né? Tinha que ter carbono para ser terciário. Então quer dizer que secundários eu tenho 4. Então, letra B também é falsa. Bom, letra C. Possui um radical isopropil. Vocês lembram como que é esse cara isopropil? Esse ramo? É prefixo do quê? Eu já esqueci. Então, ele fala basicamente que é um ramo de 3 carbonos, tá? Pil-propil, e o iso seria que está ligado no meio. Então, é como se fosse assim, ó, um CH3 ligado num CH2, não, num CH, desculpa, e esse CH é ligado em outro CH3, e o carbono do meio é ligado na cadeia principal. Então, esse carbono aqui seria ligado na cadeia principal, seria um ramo assim, meio torto. Ah, então tem isso, né? Exatamente, porque esse cara aqui, ó, é exatamente isso, é a mesma coisa. Uhum. Logo, a gente pode dizer que a C seria a resposta certa. Só por desencargo de consciência, galera, eu vou ver a D, ó. Tá dizendo que possui uma função orgânica chamada fenol. Não sei se vocês lembram, mas para ser um fenol, ele precisa ter uma hidroxila, né, que é o H, ligada num carbono aromático. Então, se aqui fosse um benzeno, aí seria um fenol, mas como é só um ciclo hexano, então quer dizer que não é um fenol. A resposta certa é a C. Essa questão eu achei bem complexa, na verdade. Tem bastante pegadinha envolvida. É, Mas sobrevivemos, sobrevivemos. eu acho que na pressa da prova eu ia assinalar a B. Então, infelizmente eu também acho essas aí, porque ela é muito... pega a gente com uma coisinha muito pequena. Mas vamos lá. Próxima, galera. A próxima é a número 7. Ela diz o seguinte: observe a estrutura do P-cimeno abaixo. E ele dá uma fórmula para a gente. Abaixo são indicadas 3 possibilidades de nomenclaturas usuais para representar o P-cimeno. Quais são as nomenclaturas que ele dá para a gente? A primeira, P-isopropil tolueno, né? Segunda, 1-isopropil, 4-metil-benzeno. E terceira, terc-butil, benzeno. Então vamos lá. Se a gente fosse parar para pensar no nome, galera, o benzeno seria a cadeia principal, né? Um dos lados do benzeno, que a gente pode dizer que é o carbono número 1, a gente ia ter um ramo isopropil, que seria igualzinho àquele que teve no exercício anterior, né? Uhum. No carbono 1, e do outro lado, que seria o carbono número 4, ó, 1, 2, 3, 4, a gente teria um ramo metil. Então, a gente pode dizer que o segundo nome está certo, ok? Uhum. Agora, vamos pensar no primeiro nome. Ele está falando que o composto chamava P-cimeno e o nome começa com P, que é uma coordenada, que em vez de colocar o número, às vezes a gente pode colocar a letra, então isso mostra para que o P serve. E aí fala que é um isopropil ligado num tolueno. Então, lembrando, isopropil é essa pontinha, e tolueno, galera, é quando tem um anel benzeno, tem um ramo CH3 embutido. Então, se eu cortasse essa parte do fundo, essa parte ramificada, o que sobrava era um tolueno. Ou seja, o primeiro nome também seria um nome correto para esse composto aqui. Então, o primeiro e o Eu segundo nunca ia seriam saber nomes... disso. Oi? Eu não ia descobrir isso. Então, essa aí, para ser bem sincero, eu fiquei na dúvida. Aí eu falei assim, como é que é um tolueno mesmo? Daí eu fui pesquisar no Google e eu achei. Porque ele realmente, toda vez que tiver um benzeno com ramo, né, metil, é um tolueno. Mas ele é uma pegadinha também. Muito chato de lembrar isso. E o último fala um terc-butilbenzeno. Só para lembrar, butil significa um ramo com 4 carbonos, né? E está dizendo o terc que o carbono terciário desse ramo butil está ligado no benzeno. Aqui a gente pode bater o olho rápido e ver que não tem nenhum ramo com 4 carbonos, o máximo que tem é 3. Então quer dizer que esse último nome nunca estaria certo, simplesmente por causa desse butil aqui. Uhum. Logo, as duas primeiras são verdadeiras, a terceira é falsa. Resposta, portanto, seria a letra D. Beleza. Próxima. A próxima é a 8. Ela diz o seguinte. Nossa senhora, olha o tamanho da fórmula.
O composto representado pela forma estrutural abaixo pertence à função orgânica dos ácidos carboxílicos. Apresenta algumas substâncias orgânicas que correspondem a uma ramificação como parte de uma cadeia carbônica principal, mas ao serem mostradas isoladamente como estruturas que apresentam valência livre, são denominadas radicais. Aí ele dá a fórmula para a gente, diz o seguinte: o nome dos substituintes orgânicos ligados, respectivamente, ao carbono de número 4, 5 e 8 da cadeia principal são... E ele quer saber. Deixa eu tirar um print disso aqui e ir lá no Paint para a gente resolver melhor. E vou lá. Nunca cola na hora que eu quero que cole. Cola. Então, esse cara, galera, se a gente for parar para pensar, deixa eu aumentar só isso aqui. Deu ruim, peraí. Nossa. Se a gente parar para pensar, ó, a cadeia principal desse cara seria basicamente essa parte... Eita, estava com a ferramenta errada. Seria basicamente essa parte em zigue-zague aqui embaixo, exatamente. Que ia até esse O com OH aqui. Esse O com OH representa um grupo funcional, que é o ácido carboxílico. Então, esse cara aqui, obrigatoriamente, vai ter o carbono de número 1. Tá? Então, o carbono de número 1 seria esse que eu circulei aqui. A contagem de outros ramos, né, de outros ligantes, seria a partir desse cara. Então, o que a gente tem? Ó? Carbono 1, 2, 3, 4. Então, esse cara aqui estaria ligado no carbono 4. Né? Vocês lembram qual que é o nome desse ramo esquisito aqui que a gente já viu hoje? É o isopropil, não é? Exatamente. Então, esse cara aqui é o isopropil. Então, eu vou colocar só iso aqui para a gente lembrar, porque é horrível escrever aqui no Paint, gente. Nossa Senhora. Tá. Por que não é só propil? Então, se ele fosse só propil, ele teria que estar ligado ou nessa pontinha ou nessa pontinha. Como ele está ligado no meio, é iso por causa disso. Certo? Certo. O isobutil é mais doido ainda. Só para você ver, ó. Quando a gente vê um Y assim, ó, e o Y fazer uma curva embaixo, esse cara é um isobutil. Ai, meu Deus. Então, tem piores. Tem isobutil, tem terquibutil, tem uma porrada. Quando a gente vê uma cruz, a cruz é o terquibutil. Ai, olha, químico, como explicar ela, né? Pois é. Então, quando você pensa que você sabe tudo, sempre tem alguma coisa que faz você lembrar que você não sabe tudo. É horrível isso. E eu digo isso como professor, tá? Às vezes eu vou dar umas aulas para vocês e falar, nossa, esse conteúdo eu não lembro mais nada. Daí eu tenho que rever tudo. Acontece. É uma pressão absurda, gente, mas a gente consegue. Vamos lá. Foco, força e fé que a gente vai lá. Próximo ramo que a gente tem vai ser no carbono de número 5, que é a sequência, e ele é um benzeno. Mas vocês lembram que quando o benzeno está ligado na cadeia principal, ele tem um nome diferente? Vocês lembram qual que é o nome que ele ganha? Fenil. Isso, fenol. Fenil. Fenil, fenol, fenol, eu acho, né? Ah, mas o Will é por causa de ser ramificação, né? Ah, é verdade. Boa. Isso aí, ó, tá vendo? Literalmente, eu não lembro tudo. Fenil. Vamos apagar meu O aqui e transformar ele num I bugado. No Fenil. médio aí tá um pouco mais fresco. LOL. Galera, alguém mandou alguma mensagem no grupo? Porque literalmente eu tô travado aqui. Rapidão, peraí. Eu não sei se alguém mandou, eu fiquei complexado se eu excluí alguém, não aceitei alguém. Ah, a Ana, coitada, não vai poder participar de novo. Sem querer, eu sempre faço. Não é sem querer, né? Porque eu não consigo fazer em outra ferramenta sem ser o Zoom, galera. Porque eu acho que eu comentei com vocês já, mas meu Google Meeting não funciona. Aí a Ana nunca consegue entrar, tadinha. Bom, mas vamos lá, continuando. Então, esse é o fenil, muito bom. E o terceiro e último é um ramo simples, normal, né? Que não tem nenhuma peculiaridade. É um ramo com 2 carbonos. Esse cara aí é o... Como? Etil. É isso aí, muito bom. Etil. Então, a gente já sabe o nome dos 3. Com o nome desses 3 caras, vamos voltar lá na apostila para a gente ver qual que é a resposta correta. Então, Shazam, vamos lá. Qual letra que é, gente? É a C. Letra C? Tem certeza? No 4 é o isopropil. Isso. No 5 é o fenil. E no 8 é o etil. É isso aí, então, letra D.
Ah, é. Ai, meu Deus, olha que doida. Acontece, relaxa. Ó, Olha, tá gravando, vou passar essa vergonha pública, meu Deus. desculpa, eu corto essa parte, eu coloco uma censura na hora de editar o vídeo, prometo. Não vou liberar esse conteúdo. Então vamos lá, próxima. Número 9. A número 9, ele simplesmente joga a fórmula pra gente, né? E embaixo da fórmula ele diz o seguinte: segundo as regras da IUPAC, a nomenclatura do composto representado acima é, e a gente tem que dar um nome para esse cara. Bom, o que a gente tem que fazer para poder dar um nome para ele? A gente primeiro precisa separar quem que é a cadeia principal e quem que não é a cadeia principal, quem que é a ramo. Só para lembrar, galera, para a gente selecionar, a gente não pode esquecer que como tem uma ligação dupla aqui, ó, essa ligação dupla, ela precisa passar dentro da cadeia principal. Vocês acham que vocês conseguem separar quem é a cadeia principal e quem é o ramo, para a gente achar o nome dela? O ramo vai ser esse proquei, não é? Essa perninha aqui, ó. Isso, essas duas aí. Isso aí, Três. é um etil. Perfeito. Em qual carbono que esse ramo vai estar ligado? 1, 2, 3, 4, no 5. Só que a gente tem que começar sempre da ponta mais perto da ligação dupla, ó. Então, Ah, é verdade. Oh, meu Deus. 1, 2, 3, no 3. beleza. Então, 3-etil e alguma coisa, certo? Só que se a gente for ver bem, ó, o único que começa com 3-etil é a letra E. Uhum. Então a gente já sabe a resposta sem ter que fazer o nome todo. 3-etil, hept, 1-eno. Resposta Qual certa. que é a diferença do etil para o metil? Não entendi. A diferença do. Peraí, a moto tá passando. É, do etil para o metil. Então, o metil, ele tem um carbono só no ramo. O etil tem dois, ó. Um na pontinha Ah, e um mais tá. pra cima. Basicamente isso que muda, mais nada. Uhum. Beleza? Então, Beleza. a 9 a gente conseguiu. Vamos finalizar só a 10. Pra gente fechar a aula no tempo recorde hoje, no horário certo, sem roubar a aula de outro professor de novo. A última de hoje fala o seguinte: sobre o hidrocarboneto 1-etil, 2-metil, ciclo hexa 1,4 dieno, afirma-se que apresenta duas ligações pi. Vocês lembram que na aula passada eu comentei para vocês que ligação pi, ela só aparece quando eu tenho ligação dupla ou ligação tripla num composto? Uhum. Quantas Isso ligações tem duplas eu tenho nesse composto aqui, galera? Batendo o olho no nome, vocês sabem ver isso? duas. É Exatamente. de. É dien, Então exatamente. tá Então ele tem correto. duas duplas. Então quantas ligações sigma pi eu vou ter, perdão? Vou ter apenas duas. São as Duas. duas duplas. Então, é verdade essa primeira afirmação? Sim. Show de bola. Então a primeira a gente sabe que é a correta. Depois, ele fala assim: contém 4 carbonos sp2. Só para lembrar, galera, o carbono sp2 é um carbono que ele está fazendo ligação com apenas 3 ligantes. Então, quer dizer que uma das ligações dele é uma ligação dupla. Vocês concordam que tem 4 carbonos que fazem parte de uma ligação dupla dentro desse composto? São apenas 2 carbonos, então. Mas então, para cada dupla, eu não preciso de 2 carbonos? Um no começo da dupla, um no final da dupla? Ah, sim. Ah, faz sentido. Faz sentido. Então, realmente eu tenho 4 carbonos, certo? Uhum. Então, a afirmação 2 também é verdadeira. Depois, próxima afirmação que ele fala. Esse composto ostenta uma cadeia cíclica normal, ou seja, uma cadeia fechada. Vocês acham que é uma cadeia fechada ou que ela tem ramos? Eu estou dando uma pista já. O Se próprio, fosse fechada, seria o O ali? No se ela fosse só ciclo? fechada, ela teria que começar com a palavra ciclo. Ela não podia ter nada na frente do ciclo. Ah, Só o fato tá. dele ter esse 1-etil, 2-etil, blá blá blá, ele já significa que ela tem ramos e é ramificada e não normal. Uhum. Beleza? Entendi. Então, a 3, afirmação falsa. A 4 fala da fórmula molecular, C9H14. Mas como a gente vai conferir daqui a pouco, vamos pular essa, vamos para a última. E a última fala assim: exibe 2 carbonos quaternários. Bom, para ter carbono quaternário, galera, a gente precisa basicamente ter 2 ramos ligados no mesmo carbono. Acontece isso na nossa fórmula? A gente tem 2 ramos ligados no mesmo carbono?
Sim. Não, né? Ó, o etil ele tá ligado no carbono 1 e o metil no carbono 2. Se o número fosse igual, Ah, tá. aí a gente teria. Então a gente não tem nenhum carbono quaternário, quanto mais 2 carbonos quaternários.